O livro selado com 7 selos, porque só Jesus pode abrir. Pense em um trono de glória, rodeado por seres celestiais, onde toda a criação silencia, porque um mistério está prestes a ser revelado. Imagine o céu inteiro à espera de um único nome. Um livro está selado e ninguém, absolutamente ninguém, é digno de abri-lo, até que um nome é pronunciado. Uma figura aparece. O céu explode em adoração. O que há nesse livro? Por que ele está selado? E o mais importante, por que só Jesus pode abri-lo? Fique comigo até o final, porque a última revelação é a mais impactante de todas e vai mudar sua maneira de enxergar a história da redenção. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que a presença do Espírito Santo te envolva agora mesmo, onde quer que você esteja. E este é o canal Castigo Divino MAG, onde mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus para descobrir tesouros escondidos que alimentam a nossa fé e despertam o nosso espírito. Antes de começarmos, já peço com carinho, inscreva-se no canal Castigo Divino MAG, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza de que Deus vai te surpreender com revelações profundas e pode ser que alguém que você ama esteja precisando exatamente desta palavra. O que vamos estudar hoje pode transformar a sua compreensão sobre o Apocalipse e o papel de Jesus na história eterna da humanidade. Agora, feche os seus olhos por um instante. Levante suas mãos ao céu se puder. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de ouvir a tua voz. Pai, eu clamo por cada vida que está assistindo agora. Que o Senhor derrame bênçãos sobre sua casa, sua saúde, sua família. Que nenhuma praga, nenhuma seta do inimigo prevaleça contra ele. Senhor, abre agora a nossa mente e o nosso entendimento espiritual. Dá-nos discernimento para compreender os mistérios da tua palavra. Revela-nos aquilo que está selado, escondido aos olhos naturais, mas que o teu Espírito nos quer mostrar hoje. Em nome de Jesus. Amém. No livro do Apocalipse, capítulo 5, o apóstolo João é levado a uma visão gloriosa do céu. Ele vê um trono, e sobre esse trono está aquele que é eterno. Na mão direita dele há um livro, ou melhor, um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um anjo proclama com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Mas, irmãos, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno. João começa a chorar muito. Ele sente o peso do silêncio. O universo inteiro parece suspenso naquele instante. Um livro selado nas mãos de Deus, contendo os desígnios finais da história da humanidade. E ninguém para abri-lo. Mas então, um dos anciãos diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ali entra o Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é digno, ele é suficiente, ele é o único capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Por quê? Porque ele venceu. Amados, isso é poderoso demais. Jesus não foi apenas um mestre, um profeta ou um mártir. Ele é o vitorioso, o rei que triunfou sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Ele foi achado digno porque ele se entregou. Ele derramou seu sangue. Ele ressuscitou. Você já se perguntou o que há nesse livro selado com 7 selos? Muitos estudiosos concordam que ele contém o plano de juízo, redenção e consumação de todas as coisas. É como se fosse o testamento final da criação, o decreto divino que encerra a história humana e inaugura o reino eterno de Deus. E por que ele está selado com 7 selos? O número 7 na Bíblia representa totalidade, perfeição, plenitude. Esse livro está completamente selado, inacessível à humanidade caída. Ele representa algo sagrado.
algo que só pode ser tocado por alguém totalmente puro, totalmente justo, totalmente vitorioso. E esse alguém é Jesus. E aqui está uma revelação poderosa, meu irmão, minha irmã. Esse livro representa também a autoridade sobre o destino da humanidade. Quando Jesus toma o livro, ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre o futuro. Eu sou o Senhor da história. Eu conheço o fim desde o começo. E nenhum plano do Pai pode ser frustrado. Aleluia! Agora pare e pense comigo. Se Jesus é o único digno de abrir o livro, por que tantos ainda vivem como se seus destinos estivessem nas mãos do acaso, da sorte ou do inimigo? Será que você tem entregado sua vida nas mãos do verdadeiro autor da história? Se você está aqui comigo até agora, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Queridos, ainda há muito a ser revelado. O que acontece quando Jesus começa a abrir os selos? Quais eventos são liberados? E o que isso tem a ver com os dias que estamos vivendo hoje? Continue comigo, porque a revelação mais impactante está por vir. O que Jesus faz ao abrir o livro é mais do que simbólico, é profético e pode estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Quando o Cordeiro toma o livro da mão direita de Deus, algo extraordinário acontece no céu. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante dele, cada um com harpas e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles entoam um cântico novo, um cântico que jamais havia sido ouvido antes no céu. E esse cântico diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Amados irmãos, isso é glorioso demais. Veja o que está sendo exaltado aqui: o sacrifício de Jesus. O céu inteiro reconhece que o sangue do Cordeiro é a chave que abriu os portões da redenção. Ele não foi digno apenas por sua realeza ou divindade, mas porque ele se entregou voluntariamente. O leão venceu como cordeiro. E essa é a beleza do Evangelho. Pense comigo, Jesus não apenas venceu a morte, ele também comprou vidas. Ele pagou um preço, não com prata nem com ouro, mas com o seu próprio sangue, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É por isso que, quando ele toma o livro, o céu explode em louvor. Multidões de anjos, miríades e miríades, declaram com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Agora reflita comigo. Se o céu reconhece a dignidade de Jesus com tanta reverência e louvor, por que muitos ainda não entregaram seus corações a Ele por completo? Será que estamos realmente vivendo como quem pertence a esse Cordeiro? Ou estamos apenas reconhecendo-o com os lábios, enquanto o trono do nosso coração ainda está ocupado por outros senhores? Meus irmãos, ao abrir os selos, Jesus não apenas inicia uma série de eventos proféticos e escatológicos. Ele está revelando o processo da justiça divina sendo aplicada sobre a terra. A abertura de cada selo libera um juízo, um sinal, um movimento no plano final de Deus. O primeiro selo, por exemplo, libera um cavaleiro sobre um cavalo branco. Muitos interpretam como um símbolo da conquista, outros como o avanço do Evangelho. Mas seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: cada selo é uma etapa no plano soberano de Deus, autorizado e executado pelo próprio Cristo. O segundo selo traz o cavalo vermelho, símbolo de guerra. O terceiro, o cavalo preto, representando fome e escassez. O quarto, o cavalo amarelo, com a morte e o inferno seguindo com ele.
Cada um desses eventos, registrado em Apocalipse capítulo 6, mostra que Jesus não apenas salva, ele também reina com justiça. Sim, o Cordeiro é também o leão. Aquele que foi morto, agora governa. E a autoridade dele é inquestionável. Você percebe o que isso significa para nós hoje? Significa que nada escapa ao controle de Jesus. Mesmo os momentos de crise, mesmo os períodos sombrios, fazem parte de um plano maior, onde Deus continua sentado no trono e Jesus continua abrindo os selos. Às vezes, olhamos para o mundo e pensamos, está tudo fora de controle. Mas não está. O Cordeiro está com o livro nas mãos. E ele está abrindo cada selo no tempo determinado por Deus. O teólogo Matthew Henry escreveu que o livro selado representa os decretos ocultos de Deus, e os selos mostram que esses decretos só podem ser revelados por quem tem autoridade suprema, e essa autoridade é de Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não tema os dias difíceis. Não se desespere com os rumores de guerra, com as crises econômicas, com os sinais nos céus. Tudo isso já foi previsto. E tudo está debaixo da autoridade daquele que venceu. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Pergunto a você, se Jesus está abrindo os selos, se ele está conduzindo a história da humanidade, será que não está também querendo abrir o livro da sua vida? Será que você tem deixado Jesus desatar os selos do seu coração, revelar o que está escondido e tomar o controle da sua jornada? Muitos querem um Salvador, mas poucos querem um Senhor. Mas o mesmo Jesus que salva também governa. O mesmo Cordeiro que nos lavou com seu sangue é o Rei que julga com justiça. E a palavra diz que quando o último selo for aberto, o silêncio cairá no céu por cerca de meia hora. É como se até os anjos, em profundo temor e reverência, reconhecessem o peso dos juízos finais. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Isso nos leva a uma verdade urgente. Os selos estão sendo abertos um a um, e o tempo está se cumprindo. Estamos mais perto do fim do que imaginamos. Se você crê que Jesus está no controle, escreva aqui nos comentários. O Cordeiro é digno, ele reina para sempre. Queridos, o que vamos estudar na próxima parte é ainda mais impactante. Vamos ver como o abrir dos selos se conecta com os acontecimentos do mundo atual e como isso aponta para o retorno glorioso de Cristo. A revelação final é a mais poderosa de todas e você não pode perder. Amados irmãos, quando Jesus começa a abrir os selos do livro, não estamos apenas diante de uma narrativa simbólica. Estamos diante de uma revelação profética que conecta o céu com a terra, o invisível com o visível, o eterno com o presente. Os eventos que fluem do abrir dos selos nos mostram que a história do mundo não é aleatória. Há um plano. E esse plano está sendo executado pelo próprio Cristo. O primeiro selo libera o cavalo branco. Muitos estudiosos identificam esse cavaleiro com o avanço do Evangelho, a pregação da palavra, a conquista espiritual iniciada após a ascensão de Cristo. Outros veem como o espírito do anticristo, que imita a aparência do bem. Seja qual for a visão, esse selo aponta para um início, uma ação que afeta toda a humanidade. O segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, representa a guerra. Apocalipse capítulo 6, versículo 4, diz: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olhe ao seu redor, guerras, rumores de guerra, violência crescente. Não é exatamente isso que temos visto. O terceiro cavalo é preto, e o seu cavaleiro traz uma balança na mão. Esse selo fala de fome e escassez. Os preços dos alimentos sobem drasticamente. A desigualdade se torna gritante. O texto diz que 1 quilo de trigo custará o equivalente ao salário de um dia.
É uma cena de crise econômica global, onde o básico se torna um luxo. O quarto cavalo é amarelo, ou pálido, e sobre ele está montado a morte, e o inferno o segue. Foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. Isso nos mostra que os selos estão ligados a julgamentos reais, consequências espirituais e físicas de um mundo que rejeitou a verdade. Mas, irmãos, tudo está debaixo da permissão do Cordeiro. Nada acontece sem que ele permita. E aqui está algo que precisa ser dito. Os selos não são apenas futuros. Eles estão acontecendo agora. Estamos vivendo o tempo do cumprimento. Não é difícil ver os reflexos disso em nosso mundo. A fome está aumentando, os conflitos estão se espalhando, a paz está sendo tirada da terra. E mais do que nunca, há uma crise espiritual. Muitos estão se afastando da fé, se entregando ao engano, à idolatria moderna, ao espírito do anticristo. E por isso é urgente estarmos alertas. Jesus está abrindo os selos e o mundo está sendo confrontado com a verdade. Abertos os primeiros 4 selos, o quinto nos apresenta uma cena diferente. Vemos as almas dos mártires debaixo do altar, clamando por justiça. Eles perguntam: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Essa é uma resposta direta à igreja perseguida. Deus não esqueceu o sangue dos seus santos. A justiça virá, e virá com poder. O 6º selo traz um grande terremoto. O sol se torna negro como saco de silício, a lua torna-se como sangue. As estrelas do céu caem, os céus se enrolam como um pergaminho, montanhas e ilhas se movem do lugar. É o anúncio do juízo final. E diante disso, os reis da terra, os grandes, os poderosos, se escondem. Pedem que as rochas caiam sobre eles, dizendo: escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Sim, o mesmo Cordeiro que morreu por amor, agora aparece em juízo. Irmãos, a ira do Cordeiro é real. Muitos rejeitam essa parte do Evangelho, preferindo um Jesus domesticado, um Cristo sem cruz, sem juízo, sem autoridade. Mas a Bíblia é clara. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. A abertura do 7º selo é ainda mais impressionante. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio absoluto. Porque o céu, que estava repleto de cânticos e louvores, silencia? Porque agora vem o juízo final. O último selo libera as trombetas, que trarão ainda mais revelações, mais justiça, mais santidade. E aqui está a pergunta que não quer calar. Estamos preparados para esses dias? Estamos andando em santidade, em obediência, com as vestes limpas e o coração voltado para o Cordeiro? Jesus mesmo advertiu, em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E em Lucas capítulo 21, versículo 36, ele disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Queridos, esta é uma palavra de despertamento. Os selos estão sendo abertos e a hora é agora. O livro está nas mãos do Cordeiro. Ele reina, ele age, ele se move na história e em breve ele virá em glória. Se você está sentindo o Espírito Santo te tocar, comente agora: Jesus, eu entrego minha vida ao Cordeiro. Escreva com fé, testemunhe isso. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Na próxima e última parte, vamos descobrir o impacto eterno do livro selado e a revelação mais poderosa de todas, aquela que transforma não só o nosso presente, mas garante o nosso futuro. Não perca, ela é a chave de tudo. Amados irmãos, ao chegarmos ao final dessa jornada espiritual, estamos diante de uma das verdades mais gloriosas de toda a palavra. Jesus Cristo é o Senhor absoluto da história.
Ele não apenas tem o livro selado com 7 selos em suas mãos, ele o abriu, ele desatou os segredos, ele revelou o plano, e mais do que isso, ele nos incluiu nesse plano. O livro selado, que nenhum anjo pôde abrir, que nenhum profeta ou patriarca teve acesso, foi entregue ao Cordeiro que venceu. E ao abrir cada selo, ele mostrou que está governando cada detalhe da história, não como um espectador, mas como o autor e consumador da fé. A abertura dos selos não é apenas uma sequência de eventos escatológicos, é a declaração suprema da soberania de Jesus Cristo. Ele está dizendo ao mundo: nada foge ao meu controle. Cada juízo, cada sacudida, cada abalo, tudo está nas minhas mãos. O livro selado revela que o destino da humanidade está firmado na rocha que é Cristo. E aqui está a revelação mais poderosa de todas, aquela que eu te prometi desde o início. Este livro selado não é apenas um registro profético do que vai acontecer com o mundo. Ele é também um reflexo do que pode acontecer com cada coração humano. Sim, meu irmão, minha irmã. Há muitos que vivem com o coração selado, selado por traumas, selado por pecado, selado por incredulidade. Mas assim como Jesus foi o único digno de abrir o livro nas mãos de Deus, ele também é o único que pode abrir a sua alma, curar suas feridas, revelar seu propósito e escrever uma nova história na sua vida. A mesma autoridade que Jesus tem para abrir o livro do Apocalipse, ele tem para abrir a sua vida e transformar o seu destino eterno. Ele não força entrada, ele bate, ele chama, ele espera a sua decisão. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é a grande chave, irmãos. O livro selado foi aberto, mas há corações que ainda precisam se abrir. E é por isso que a palavra de Deus diz que, quando o Cordeiro abre o 7º selo, o céu se cala. Há um silêncio, um tempo de espera, e eu creio que esse tempo é o tempo da decisão. O Senhor está dando à humanidade uma última chance. Ele está aguardando a resposta dos corações. Ele está esperando que homens e mulheres se arrependam, se voltem para Ele e recebam a salvação. O livro foi aberto, e isso prova que o trono não está vazio. Jesus reina, Ele vive, Ele vem, e os que são dele ouvirão a sua voz. Pergunte-se, o que Jesus vê quando olha para mim? Vê um coração selado, endurecido, ou vê um coração aberto, pronto para ser escrito por Ele? O Espírito Santo está te chamando agora. Não resista, não endureça seu coração. Se você sentiu o toque de Deus ao longo dessa mensagem, saiba, é Jesus querendo abrir o livro da sua alma e escrever uma nova história com o seu próprio sangue. E se você já é salvo, já entregou sua vida ao Senhor, então essa mensagem é um chamado à vigilância e à santidade. O Cordeiro abriu os selos, os sinais estão diante dos nossos olhos e o tempo está se esgotando. O apóstolo Paulo declarou em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E em Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É tempo de despertar, é tempo de pregar, é tempo de viver como quem tem convicção de que o livro foi aberto e o fim se aproxima. O que Jesus revelou com os selos deve nos levar a viver com mais temor, mais ousadia, mais amor pelas almas e mais sede por sua presença. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você compreendeu que só Jesus pode abrir o livro e que ele já está agindo na história, então responda a esse chamado com fé e entrega. Escreva aqui nos comentários: eu pertenço ao Cordeiro, ele reina na minha vida,
E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, este é o momento. Diga agora com fé: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e faz morada em mim. Amém. Você acaba de dar o passo mais importante da sua existência e eu te aconselho: procure uma igreja próxima da sua casa, onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Não caminhe sozinho. Deus quer te usar poderosamente. Amados, se inscreva agora no canal Castigo Divino Mag. Deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. E assista também os 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um deles é continuação direta deste tema. O outro traz revelações bíblicas que você nunca ouviu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E nunca se esqueça, o Cordeiro abriu o livro. Ele reina. Em breve ele voltará. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua geração. Amém.